Bom dia, graça e paz. Sejam muito bem-vindos. Estamos começando agora a nossa EBD Online, Escola Bíblica Dominical. Lembramos que neste momento também estamos iniciando a EBD nas classes com os alunos e professores presencialmente no templo da nossa igreja, Rua Tenente Coronel Amado, 203, Centro, cidade de Macaé, Rio de Janeiro. Se você pode vir, venha. Com certeza, estudar com a participação de todos, perguntando, respondendo, comentando, tirando dúvidas, compartilhando suas experiências pessoais, é muito mais amplo, muito mais profundo e, claro, muito mais enriquecedor. A nossa EBD Online é um projeto do Ministério de Educação Cristã da nossa igreja que visa abençoar você quando não consegue estar presente. Quando você está, por alguma razão, impossibilitado de vir e presencialmente estar domingo pela manhã na Escola Bíblica Dominical. Nós compreendemos e queremos abençoar a sua vida. Porém, a EBD Online é um resumo do estudo. Quando você vem aqui na classe com os professores, com os alunos, tudo isso é muito ampliado e o conhecimento é maior. Mas nós queremos que você continue aqui, participe conosco, que você esteja aprendendo mais da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, esteja conhecendo mais sobre os nossos ensinos, as nossas doutrinas, conhecendo mais sobre a nossa fé. Hoje nós vamos dar sequência a esta lição, a esta série de lições, a nossa revista deste período, Religião e Religiosidade. Tem sido uma bênção, muitas pessoas estão aprofundando bastante o seu conhecimento sobre as muitas religiões, principalmente conhecendo um pouco sobre seitas, sobre heresias e, claro, estão aprendendo mais, muito mais, sobre a nossa doutrina cristã evangélica, batista. E é este o nosso objetivo, conhecermos mais a nós mesmos, conhecer mais aos outros, para estarmos, assim, crescendo e fortalecendo na fé no nosso relacionamento com o Senhor, o nosso Deus. Lembrando que na semana passada, no domingo passado, nós trouxemos uma visão ampla, uma visão geral sobre o catolicismo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Nós falamos sobre essa religião e nós comentamos algumas similaridades conosco, mas também alguns pontos que são divergentes, algumas diferenças na maneira como a Igreja Católica crê e pratica e nós, cristãos evangélicos batistas, o modo como nós cremos e colocamos em prática. Sempre, sempre, sempre entendendo que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, é a nossa base, ela é a estrutura para tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós ensinamos, tudo aquilo que nós cremos e praticamos também. Na semana passada, portanto, falamos, de modo geral, sobre a Igreja Católica. Hoje, o tema muitíssimo importante, muito precioso para nós, estaremos falando um pouco aqui, comentando um pouco sobre Maria, a mãe do Senhor Jesus, a mãe do Messias, o Cristo ungido de Deus. Maria, a escolhida pelo Senhor para entrar na história da humanidade, Maria, a bem-aventurada. Lição de número 8, portanto, está aqui o nosso desafio hoje, durante os próximos minutos, para estarmos caminhando juntos e aprendendo um pouco mais das Escrituras Sagradas. Vamos orar e depois vamos então ao nosso estudo de hoje. Pai querido, Deus eterno, obrigado por esta manhã, por este domingo, o primeiro dia da semana, tão importante para nós, tão especial, quando nós separamos este tempo e dedicamos ao Senhor através da nossa comunidade de fé. Nos reunimos com os nossos irmãos e irmãs em Cristo, como igreja, como corpo de Cristo, para louvarmos, adorarmos, buscarmos a Tua face, falarmos com o Senhor e também, claro, ouvirmos a voz do Senhor.
Abençoe a nossa escola bíblica dominical neste domingo, nesta manhã. Abençoe cada classe, cada aluno, cada professor. Queremos crescer no conhecimento da Tua palavra. Queremos ser fortalecidos na nossa fé, para que assim, cada dia, vivamos mais e mais para alegrar o Teu coração. Obrigado por tudo, Senhor. Pedimos a unção, a direção do Teu Santo Espírito para o estudo deste dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, textos bíblicos. Temos aí na tela o texto básico para esta lição, para esta semana, Lucas 1, de 26 a 38, Evangelho de Lucas. Também o nosso texto devocional, Lucas 1, versículos de 46 a 56. E o nosso versículo-chave, o versículo que eu quero ler agora e compartilhar com você, Lucas 1, 48 e 49, na verdade, os versículos bíblicos. Aqui está escrito assim: pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Eu quero reler aquilo que Lucas, o médico, o evangelista, o apóstolo Lucas escreveu e está aqui registrado na Bíblia, a palavra de Deus. Pois, desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso propósito no estudo hoje? Nós queremos que, ao final do estudo desta lição, você tenha condições de conhecer um pouco melhor sobre Maria, a bem-aventurada. Maria, a mãe de Jesus. Maria, a esposa de José, cujo nome entrou definitivamente para a história cristã, para a história do Evangelho, para a história da revelação de Deus a nós, os homens. Qual é o propósito de Deus para a vida desta mulher, Maria? Qual o objetivo de Deus, através de Maria, para o grande plano da salvação eterna, consumado em Cristo Jesus? Bom, é sobre isto que nós estaremos falando hoje e estaremos estudando um pouco aqui. No final, se você tem dúvidas, se você tem perguntas, nós estamos aqui à sua disposição para ouvir os seus comentários, as suas perguntas, as suas dúvidas. Então, você tem o meu contato, tem o nosso contato, você pode mandar aqui através do chat, né, do YouTube, no canal da igreja, você pode entrar no site da igreja, pode enviar mensagem, pode fazer contato conosco, para que assim nós tenhamos a oportunidade de abençoar ainda mais a sua vida. Bom, Maria, muito respeitada, muito conhecida a partir da Bíblia, admirada, e em muitos lugares também, e por muitas religiões, Maria é adorada. E isso acontece não apenas aqui, mas em muitos países ao redor do mundo. Maria, portanto, é muito importante, mas este tema, Maria, está repleto de questionamentos, de dúvidas, de perguntas e também muitas controvérsias. O que é isto? Quando nós estudamos sobre a teologia, quando nós estudamos sobre Deus e quando nós nos deparamos com este nome, Maria, nós temos várias interpretações, vários entendimentos distintos, diferentes, sobre o papel de Maria e sobre o propósito de Deus, o Criador, através da vida de Maria. É isso que nós tentamos informar, esclarecer e queremos que você aprenda no nosso estudo de hoje. Então, qual é o plano eterno de Deus para a humanidade através de Maria? As nossas informações sobre ela são informações que estão presentes na Bíblia, na Palavra de Deus. Nós ficamos restritos à Bíblia porque entendemos que aqui na Bíblia estão as informações que Deus deseja que nós tenhamos, as informações seguras, precisas e verdadeiras sobre Maria e sobre toda a revelação de Deus também.
Bom, quando nós vamos para os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João e todo o Novo Testamento, nós vamos encontrar várias vezes a Bíblia falando sobre Maria. Olha só, quando nós abrimos a Bíblia, nós vamos encontrar às vezes apenas a palavra Maria. Temos aqui vários textos bíblicos onde nós vamos encontrar apenas a palavra Maria. Maria era um nome comum naquela época, muito comum. E nós, então, vamos encontrar Maria no texto. Quando nós compreendemos o contexto, percebemos que aquele versículo bíblico estava falando sobre Maria, a mãe de Jesus. Esta também é uma outra expressão muito comum. Nós também encontramos várias vezes na Bíblia, vários textos bíblicos, mais precisamente 4 ocorrências, está aqui ao lado para você acompanhar, e se quiser pode pesquisar na sua Bíblia, a expressão mãe de Jesus. Então nós vamos encontrar mãe de Jesus, esta expressão na Bíblia, em João capítulo 2 e também em Atos 1, e isso se repete, não é? Em João 2:1, João 2:3, João 19:25 e Atos 1:14. Também vamos encontrar uma outra expressão em vários textos da Bíblia, 15 vezes, onde está escrito assim, sua mãe. Mais uma vez, aqui o texto bíblico está falando sobre ela, sobre Maria, a mãe de Jesus. E 2 vezes, 2 ocorrências, Maria, a mãe de Jesus, ela é chamada de mulher. João, capítulo 2, versículo 4, e também em João, capítulo 19, versículo 26. O fato de João ser mais próximo de Jesus, chamado de o discípulo do amor ou discípulo amado, ele destacou mais a figura de Maria, esteve mais próximo de Maria e relatou mais a presença dela na vida de Jesus e no ministério do Senhor Jesus também. Quando nós falamos sobre Maria, nós falamos sobre o Magnificat. O que é o Magnificat? Este nome está na Bíblia, na versão latina, e é, na verdade, um poema que começa com esta palavra, Magnificat. Minha alma magnifica ao Senhor. Esta é a ideia que está presente no texto bíblico, frase, palavra, tudo dito pelos lábios da própria Maria. Ela estava declarando que o nosso Deus é o Salvador. Maria está reconhecendo aqui que é uma mulher como qualquer outra mulher, de carne e osso, uma mulher pecadora e que precisa de perdão e que precisa de salvação. Nós vamos encontrar neste poema de adoração, muito conhecido em todo o mundo, muito cantado pelos corais, pelos solistas em todo o mundo, pelo menos 4 declarações importantes que nos ajudam a compreender quem é Maria e qual papel que Maria tem nos evangelhos e no plano de salvação de Deus. Primeiro, alegria e gratidão ao Senhor. Muito importante. Maria expressa a Deus, o Criador, a alegria, contentamento, e ela também agradece. Ela vai dizer com todas as letras, muito obrigado pelo privilégio de ter sido escolhida, separada e convidada para ser a mãe do Salvador. Em segundo lugar, ela está aqui expressando a verdade sobre a misericórdia de Deus e a soberania de Deus. 2 palavras muito importantes. Maria está aqui dizendo acerca desta misericórdia que vem de Deus sobre a sua vida e sobre a humanidade, e também a soberania. Deus é soberano, todo-poderoso. Ela também está aqui falando neste poema de adoração e de louvor a Deus sobre o amor especial do Senhor pelos humildes no mundo. Tudo isso na Bíblia, na palavra de Deus. E em quarto lugar, a aliança e misericórdia do Senhor para com o seu povo, o seu próprio povo, porque Maria, ela era do povo de Deus, do povo de Israel, assim como o seu marido era também José. Fatos reveladores. Vamos destacar aqui alguns textos bíblicos que são fatos que revelam com muita clareza quem era Maria, quem é Maria, e o seu papel, a sua importância, a sua relevância na história de Jesus, na história da salvação eterna. João capítulo 2, versículos 3 e 4. Jesus
não chama Maria de mãe aqui nesse texto. Jesus, ele se refere a Maria como mulher. A ideia aqui é que Jesus estava dizendo que ela era, sim, a sua mãe. Ele veio de Maria. Esta palavra utilizada aqui, no original grego, é a ideia de ginecologia. Então, Jesus estava, sim, se referindo a ela como a sua mãe, embora ele utilizasse esta expressão mulher. Jesus, então, faz uma pergunta, aparentemente ríspida, dura, antipática, mas não era. Jesus diz assim: mulher, que tenho eu contigo? Jesus estava aqui, na verdade, dizendo que, a partir de agora, eu estou livre como um adulto, como um homem que tem a liberdade e não está mais preso ao seu pai e à sua mãe. Eu preciso sair dessa dependência e eu preciso ter autonomia para realizar o ministério que Deus, o Pai, colocou em minhas mãos. Era isso que Jesus estava fazendo. Quando o Senhor Jesus disse mulher, ele não estava se expressando de maneira rude, pelo contrário, foi um ato de carinho para dizer que Maria tinha feito o seu papel e já não devia continuar pensando mais nele como se fora unicamente seu filho, pois quanto mais o tivesse como filho, mais ela sofreria. Ela realmente sofreu como mãe, mas ela precisava compreender o plano maior de Deus através do seu filho Jesus. João, capítulo 19, versículos 25, 26 e 27. Aqui, novamente, Jesus vai chamar Maria de mulher. Ele não chama Maria de mãe, de minha mãe, mamãe, mas ele vai dizer aqui mulher. Atos 1, versículos 12, 13 e 14. Temos aqui a última referência a Maria no Novo Testamento. Ela estava entre os discípulos e ela estava juntamente com todos os demais, aguardando que viesse o derramar do Espírito Santo de Deus. Esta informação em Atos é muito importante. E nós também entendermos que é a última referência a Maria aqui é muito importante. Por quê? Porque a partir daí, o texto do Novo Testamento foi produzido ao longo de mais ou menos 100 anos. Quase isso. Alguns textos aqui, anos 60, outros anos 70, etc., depois de Cristo. E eles não fazem mais referência a Maria, não falam mais sobre Maria, a mãe de Jesus. Isso significa que ela era considerada pelos apóstolos, aqueles que estiveram diretamente com Jesus e que se tornaram os apóstolos do Senhor Jesus e também os primeiros discípulos, as primeiras igrejas organizadas em Jerusalém e nas cidades circunvizinhas, como uma outra pessoa da comunidade de fé. Ela era membro da igreja como os outros eram membros da igreja, certo? Então ela não tinha uma posição elevada, uma posição de destaque, não foi tratada como muitas vezes ela é considerada hoje, certo? Quem foi Maria? O que a Bíblia diz a este respeito? Quem foi Maria? Bom, o autor da revista, o autor dessa lição, coloca algumas respostas aqui, todas importantíssimas, e eu quero listá-las agora. Primeiro, Maria era uma mulher pobre, humilde, que vivia em Nazaré, noiva de um carpinteiro. Como tantas outras mulheres, ou melhor, como tantas outras moças, muitas outras jovens, dezenas, centenas, talvez milhares. Em segundo lugar, Maria, um ser humano como você, como eu, e depois também mãe. Ela é uma testemunha da verdadeira humanidade de Jesus. Por quê? Nós aprendemos que Jesus foi 100% homem, 100% Deus. 100% na sua humanidade, 100% na sua divindade. Quando Maria foi chamada por Deus, separada por Deus para ser a mãe de Jesus, então havia esta mensagem. Assim como todos os bebês, né, que são gerados no ventre de uma mulher, Jesus também, como 100% homem, foi gerado no ventre de Maria.
Maria deve ser reconhecida como bem-aventurada de Deus e um exemplo de obediência e fé a serem seguidos. Vejam que importante. Maria é um personagem que está na Bíblia e que traz consigo uma mensagem para nós, certo? Ela obedeceu à orientação de Deus e ela creu naquilo que Deus estava dizendo a ela, como todos nós devemos obedecer à voz de Deus e devemos crer naquilo que Deus está dizendo também. Maria foi uma vida que Deus usou para cumprir a sua promessa de enviar o Salvador ao mundo, assim como ele usou José, assim como ele usou Mateus, Tiago, Pedro, João, assim como ele usou Paulo, Barnabé, assim como ele usou tantos outros como homens de Deus e mulheres de Deus para cumprir com o seu propósito. Maria é um exemplo de mulher humilde e também exemplo de uma mulher exaltada. Isto é muito importante, a sua humildade, porque ela transmitiu a Jesus esse comportamento, essa atitude. Jesus sempre foi, em todo o Novo Testamento, nós vamos ver nos evangelhos, na narrativa, que Jesus, ele era humilde, vivia humildemente e expressava humildade e ensinava humildade, talvez uma das qualidades que mais se destacam de Jesus em toda a narrativa bíblica é a sua humildade. E agora, para nós concluirmos, para nós encerrarmos, o que a Bíblia Sagrada, o que as Escrituras, a Palavra de Deus, o que a Bíblia não diz sobre Maria. O que a Bíblia não diz em nenhum texto sobre Maria. Preste muita atenção, porque esta é uma informação importantíssima nesta parte final do nosso estudo da lição de hoje na EBD Online, falando sobre Maria, a bem-aventurada. Primeiro, Maria é a mãe de Deus? Não diz. Então, a Bíblia não diz que Maria é a mãe de Deus. Portanto, vou escrever aqui ao lado para você gravar na sua mente aí, Maria não é a mãe de Deus. Maria é a mãe de Jesus, 100% homem. 100% divino? Não. Então, Maria teria que ser uma deusa para ser também a mãe de Jesus enquanto Deus. Espero estar sendo claro. Maria era a mãe de Jesus, o homem. Maria não foi a mãe de Jesus, o Deus, o Messias, o Salvador. Ok? Muito bem. Segundo lugar, a Bíblia não diz que Maria é imaculada. Certo? A Bíblia não diz isso. O que significa afirmar que Maria é imaculada? Significa dizer que Maria é absolutamente perfeita, sem nenhuma mácula, sem nenhum pecado, sem nenhum erro, sem nenhuma falha. Ora, Maria era ser humano, como qualquer outra moça, como qualquer outra mulher nos seus dias. Quando Jesus vem ao mundo, e ele vem 100% homem, mas também 100% Deus, ele era o Cordeiro de Deus perfeito e, portanto, sem nenhum pecado, porque só assim ele poderia pagar o alto preço pela nossa salvação. Não é o caso de Maria, não é o caso de José, não é o caso de nenhum outro homem ou mulher que a Bíblia cita no Antigo Testamento, no Novo Testamento também. Aliás, meus irmãos, muito pelo contrário, porque a Bíblia vai dizer que o profeta era um homem como qualquer um de nós. Orou e parou de chover. Orou, começou a chover. O profeta era um homem como você e como eu. Mas através da vida do profeta, Deus realizou maravilhas. Terceiro lugar, letra C. A Bíblia não diz que Maria é mediadora. A Bíblia não diz que ela é mediadora entre Deus e os homens. Apenas Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Somente através de Jesus é que o homem tem acesso a Deus, o Pai, o Criador. Não há outro mediador, não há outra mediadora. Em nenhum versículo da Bíblia, em nenhum texto da Bíblia, diz que Maria era mediadora. E também que ela seria intercessora. Ou seja, eu oro para Maria e Maria vai orar em meu nome para Deus o Pai. Não. O único intercessor que a Bíblia menciona, claro, além de Jesus, é o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele intercede por nós, ora conosco e por nós com gemidos inexprimíveis. Então a Bíblia não diz que Maria é intercessora. Eu não devo, não posso, biblicamente falando, orar para Maria ou orar
esperando que Maria ore em meu favor e peça alguma coisa a Deus o Pai em meu nome. Letra D. Maria também, a Bíblia não diz que Maria é corredentora. O Redentor é um e único, que é Cristo Jesus, o Senhor. Não há nenhum texto na Bíblia, nenhum versículo na Bíblia afirmando que Maria também é salvadora, ou que ela seria co-salvadora, ou co-redentora, ou que ela, Maria, teria uma importância capital, fundamental, na redenção. Né? Maria foi a mãe de Jesus, ok, mas ela não exerce nenhum papel além disso, no sentido de ser intercessora, mediadora ou corredentora. O único redentor é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia também não diz que Maria permaneceu virgem. A Bíblia diz que Jesus teve irmãos, os filhos que Maria teve com José. Portanto, Maria não permaneceu virgem. Abra sua Bíblia e leia Mateus capítulo 13, versículo 55 e Marcos capítulo 6, versículo 3. Jesus teve irmãos e irmãs. Maria e José tiveram outros filhos. Ela teve Jesus virgem. Ela não conheceu nenhum homem e ela foi agraciada pelo Senhor, ficou grávida do Espírito Santo de Deus e Jesus nasceu. Mas depois, Maria e José tiveram uma vida comum como marido e esposa e ela teve filhos e filhas. Num tempo onde a cultura daquela época, daqueles dias, sempre afirmava que quanto mais filhos, mais filhas, mais uma pessoa era considerada abençoada. Ter muitos filhos era uma bênção aos olhos de toda a sociedade. E por último também não há texto na Bíblia, nenhum texto na Bíblia que diz que Maria foi elevada ao céu. A Bíblia diz que Jesus foi levado ao céu. A Bíblia narra a ascensão de Jesus. Depois da sua ressurreição, Jesus ficou cerca de 40 dias ainda na terra, entre os homens, com seus apóstolos, discípulos, deixando as últimas instruções, e depois, diante deles, Jesus foi levado ao céu. Mas nenhum texto na Bíblia diz que Maria tenha sido elevada ao céu. O que é que nós concluímos? Nós concluímos que, através dos anos, várias doutrinas e dogmas surgiram a respeito de Maria. A virgindade perpétua, a impecabilidade, sua assunção e atividades miraculosas, Maria como mediadora, advogada celestial. Mas como podemos verificar no estudo da Escola Bíblica Dominical de hoje, não há qualquer base ou apoio bíblico para esses ensinamentos. O nosso desejo aqui é conhecer mais, é estudar, mas sempre, como disse no início e vou dizer novamente aqui, à luz da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Nós temos como base de regra e fé tão somente as Escrituras Sagradas. E é assim que nós continuaremos. Portanto, repito, não há qualquer base bíblica, não há qualquer apoio bíblico para estes ensinamentos adicionais que foram acrescentados anos depois acerca de Maria, a mãe de Jesus, a bem-aventurada. Quero agradecer mais uma vez a sua participação conosco, é muito importante. Convidamos para o próximo estudo, no próximo domingo, às 9 horas da manhã. Se você pode, venha, esteja presente a partir das 9 horas da manhã, numa classe com os demais alunos e professores da EBD. Quero convidar você daqui a pouco, às 10 horas e 10 minutos, para o nosso culto da manhã. Logo mais à tarde, temos a MCM, Embaixadores do Rei e Mensageiras do Rei. E às 7 horas da noite, às 19 horas, o nosso culto de louvor e adoração. Na quarta-feira também, é bom lembrar, 7 da noite, nosso culto de oração. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida e a sua família, um grande abraço e até a próxima oportunidade com a EBD Online da Primeira Igreja Batista de Macaé.